Salve Maria a todos! Estamos de volta aqui no canal Tietos Fidelium. Sejam todos bem-vindos. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos. Mais um dia aí, né, Leonardo? Isso aí. Bem, fazer proselitismo não devemos fazer, né? Você ir ao encontro de alguém e tentar converter essa pessoa para o catolicismo é errado, segundo as últimas orientações aí de Leão XIV, nessa viagem que ele fez aí para a África, né? Então, o intuito desse vídeo hoje, eu e o Marcel, vamos refletir um pouco sobre essas novas orientações e o que a igreja sempre ensinou acerca dessa situação. Vocês vão perceber ao longo do vídeo, e o intuito é você chegar no final do vídeo e entender qual é o real motivo e a intenção para fazer essas coisas. Né, Marcel? Essa aí, novidades, né? Eu lembro que teve um encontro em Aparecida, com Bento XVI na época, e ele fala justamente isso, né? Sobre a questão do proselitismo, né? Como se fosse uma coisa que não deveríamos fazer, né? Eu acho que também Francisco vem e repete essa mesma tese aí, a afirmação, e agora o Prevost, né? O Leão XIV, diz a mesma coisa, ou seja, rimando, né, com que esses falsos papas vem dizendo, né? Que fazer proselitismo é algo errado, né? Algo que não deve ser feito, né? Isso soa um absurdo, né? Se a gente for verificar a história da igreja, onde diz que somente na igreja católica, na Barca de Pedro, há salvação. Como é que nós, né, católicos, não vamos fazer proselitismo, né? Isso até chega a ser um egoísmo, né? Você sabendo que pessoas que estão fora da Barca de Pedro podem se perder, você não tentar trazer essas pessoas de volta para a igreja, né? Então, isso é um verdadeiro absurdo, né? Essas afirmações aí que dizem tal coisa, né? Com certeza. Eu vou trazer aqui a matéria e a fala dele, para a gente ir discorrendo aqui na conversa e pedir às pessoas também, né, Marcel, para se inscrever aí no canal. A gente sempre pede esse apoio, né? Pois é, eu esqueci de pedir. Pessoal, mas pode pedir agora. Se inscreva aí, é de graça. É de graça. Curte o vídeo, porque a gente sabe que quanto mais like, mais o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai distribuir para maior número de pessoas. Isso ajuda bastante no algoritmo. E também compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, esses nossos vídeos, né, o nosso canal, e se inscrever também, pessoal. No Vatican News saiu aqui, uma reportagem. Papa em Angola, a igreja cresce e pode ajudar a promover os direitos de todos. Aí eu quero pegar essa parte aqui, aqui embaixo, que ele fala: um apelo à evangelização sem proselitismo. Absurdo. Todos sabemos, acrescentou, que há outros lugares no mundo onde acontece o contrário. Portanto, há aqui um chamado à evangelização, a continuar anunciando o evangelho e a tentar convidar outras pessoas, não por proselitismo, como dizia tantas vezes o Papa Francisco, mas pela beleza, pela atração da fé, a alegria dos fiéis. É um dos melhores anúncios da fé do evangelho. Então ele tá se demonstrando aqui, né, Marcel, o para que ele veio, né? Igual os outros, igual Francisco, menciona Francisco, né? Continuando toda aquela trajetória de criar mesmo e instaurar uma nova igreja, a igreja sinodal, né? Que eles tanto prezam aí, né? Jesus disse, né? Eu sou a verdade. E a verdade é uma só, né? A verdadeira igreja também é uma só. Então, a nossa missão, né, é trazer pessoas que estão no erro para a verdade, né? Independentemente de sentimentalismos, igual ele usa lá, a beleza, as pessoas têm que vir pela beleza. Pela alegria. Uma coisa meio romântica. Não, mesmo que a verdade seja dura para algumas pessoas, né? Às vezes pessoas que nascem no protestantismo, né, pessoas que vivem no protestantismo, às vezes para elas certas verdades vão soar, né, numa pessoa que nasceu numa cultura totalmente arraigada dentro do protestantismo, vai soar como um absurdo, como uma coisa
uma verdade muito dura, né? Para essas pessoas. Por exemplo, questão de imagens, né? Questão de Nossa Senhora. Então, para essas pessoas que nascem dentro do protestantismo, vivem o protestantismo, dentro daquela realidade durante toda uma vida, né? Quando você fala uma verdade dessas, então para essas pessoas é uma coisa muito dura, muito difícil de aceitar. Não é por isso que vamos deixar de mostrar para essas pessoas as verdades, né? Mesmo que seja dura para essas pessoas, né? E hoje eu estava vendo, né? Eu até tenho falado isso aqui no canal. Hoje está havendo muitas conversões, né, de protestantes para o catolicismo, por vários fatores, né? A internet é um desses fatores. Mas um fator novo agora, que está fazendo com que muitos protestantes se tornem católicos, né? Engraçado, geralmente são pessoas até autodidatas, né? Nem pessoas que por influência de outros católicos, né? Pessoas mesmo que buscam a verdade por conta própria e acabam achando, né, essa verdade. E o que hoje as pessoas estão usando muito, né, o que está ajudando muito, por incrível que pareça, é a inteligência artificial, né? Para quem não tem experiência com inteligência artificial, é muito interessante, por exemplo, o contato, a facilidade que hoje nós temos, o acesso, né, fácil em relação aos escritos da patrística, né? A informação ficou muito mais difundida, né? Você pergunta ali, eles te passam tudo ali. Antigamente era muito caro, muito difícil você ter acesso aos livros dos primeiros cristãos, né? Aqueles que tiveram contato com os apóstolos, né? Que é a chamada patrística, né? Era muito caro esses livros, era muito mais difícil. Hoje em dia não, hoje em dia você vai no ChatGPT e pergunta lá, faz uma simples pergunta, por exemplo, você pergunta lá, o termo católico, onde que surgiu esse termo católico? Quem foi o primeiro cristão a trazer este nome para a igreja? Aí você tem lá, e aí ChatGPT já traz todos os escritos da patrística, né, de São Policarpo, de São Clemente de Roma, São Irineu de Leão. São Irineu, tem vários, né? Santo Agostinho também, né? Não sei se Santo Agostinho é considerado patrística, mas são aqueles que tiveram contato com os apóstolos. E você tem ali um mar, né, de possibilidade de livros, de escritos desses primeiros santos. E hoje eu estava vendo a conversão de um adventista, né, que ele se converteu ao catolicismo justamente através da inteligência artificial e através do contato que a inteligência artificial proporcionou a ele com a patrística, contato com a patrística, com os escritos dos primeiros cristãos, né? Então, isso está sendo muito, assim, muito interessante, está sendo muito bom, né, para essas pessoas. E aí eu fico pensando, né, precisa da inteligência artificial trazer essas pessoas para a igreja, né? Então, será que não está faltando, né, aos católicos, né, a praticar mais esse proselitismo com mais coragem, né? Para trazer esses protestantes. Cara, uma pessoa com mínimo de conhecimento, né, e de uma certa humildade, ela encontra essa verdade que é a Igreja Católica, né? Com certeza. Interessante que essa pessoa, uma das teses, né, que fez com que ele se tornasse católico, né, foi a questão da Eucaristia, né? Porque ele estudou pela patrística, ele chegou à conclusão que a Eucaristia não é somente símbolo ou memorial. Na patrística, né, ele lendo os livros, né, os santos daquela época, eles diziam, né, de forma bastante evidente, né, bastante óbvia, de que a Eucaristia sim era o corpo e sangue, corpo de Cristo. A presença real, eles tinham isso já em mente. Não era um símbolo, né? Não era um memorial. Não. E Santo Agostinho foi sim, tá? Ele foi considerado um dos principais nomes da patrística. Da patrística, né? Santo Agostinho foi em 354 a 430, entendeu? A patrística é em torno do século I ao século VIII, então... Então, poxa, bastante. Eu achava que era só aqueles cristãos... Não. Que tiveram contato com o apóstolo João, com o apóstolo Paulo... Aqueles primeiros, né? Ele também faz parte. Então assim, aí eu acho legal, assim, que muitos protestantes estão se tornando católicos.
E espero que, né, quando essas pessoas tiverem contato com a Igreja Católica, na verdade, elas não vão ter contato com a Igreja mesmo de sempre, né? Elas vão acabar tendo contato com a nova Igreja. Mas é um caminho, né? É um caminho, É né? um caminho. Igual a gente começou também pela nova Igreja. Exatamente. E por isso que o sede-vacantismo, o tradicionalismo católico, ele tem crescido e precisa crescer muito ainda, porque igual essa pessoa que se converteu lá fala, né, que um dos fatores também foi que ele se tornou católico não por ter descoberto que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, mas por ter tido certeza que o protestantismo é uma heresia. Então, se ele chega a essa conclusão que o protestantismo é uma heresia, desde a reforma de Lutero, né, o que resta, né? Se todo o protestantismo é herético, o que resta? É a Igreja Católica. Então, a conclusão que se chega é que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Agora, se ele chega à conclusão que a Igreja Católica também está errada, aí significa que todo o cristianismo é falso. E isso ele jamais chegaria a tal conclusão, porque ele fala que pela experiência dele com Cristo, né, ele jamais falaria, né, que o cristianismo é falso, né? Isso jamais. Então, ele chega à conclusão que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, né? Não mais por ter constatado que a Igreja Protestante é herética. Mas está no caminho, ele tem 2 semanas que ele se converteu, então... Está no caminho. Está no caminho, mas assim, a gente espera que essas pessoas que estão vindo, né, para a igreja, e estão indo para a nova igreja, também percebam também os erros dessa nova igreja, e que essa nova igreja não é a Igreja Católica de sempre, né, que existe uma igreja eclipsada, mas existe, né, fruto dos sinais dos tempos, mas existe. E por isso que tem crescido tanto, né, a igreja tradicional, os movimentos tradicionais, o sede-vacantismo tem crescido muito, né? Se a gente for... Hoje eu estava pensando, né? Quando a gente se tornou sede-vacantista em 2006, era tudo mato, né? Era tudo mato. A gente não tinha nem padre no Brasil. Era um deserto. Era um deserto, era tudo um matagal. E hoje em dia, né, 20 anos depois, hoje temos 2 padres já, né? Temos o padre Gabriel, tem o padre Carlos. Eu acho que devem ter outros padres também, que eu não... Eu acho que tem, né? O Frei também. Tem mais. Tem mais, na época não tinha nenhum. Então, assim, hoje o padre Gabriel atende várias pessoas. Muitas missões do Brasil afora. E temos mais vocações, né? Temos pessoas certeza. Já no seminário, e tem crescido bastante o movimento, né? Graças a Deus. Agora, voltando aqui, ó, essa questão do Prevost, é interessante, né? Como que as falas, elas vão totalmente contrárias ao que a igreja sempre ensinou. Isso é importante as pessoas fazerem. Essa questão do proselitismo, se a gente pegar Pio XI, na Mortalio Animus, essa encíclica que a gente tanto cita aqui, porque ela vai em contraste a muitas coisas do que eles estão fazendo. Com relação a isso que ele falou, olha que Pio XI fala. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de acatólicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Aí me lembra aqui um comentário que eu li esses dias no canal, eu acho que até cheguei a responder lá, que a pessoa fala, não, mas ele tem que ir ao encontro dessas pessoas, porque Cristo foi ao encontro das ovelhas perdidas e tal. Sim, você deve ir ao encontro dessas pessoas, mas com o intuito de convertê-las, o que Cristo sempre fez. Zaqueu, quando Jesus se aproximou de Zaqueu, foi até a casa de Zaqueu, o que aconteceu? Zaqueu se converteu. Aquela samaritana no poço, que Jesus vem, começa a conversar com ela e começa a falar da vida errada que ela estava vivendo, para ela se endireitar. Quando Jesus curava qualquer pessoa, o que ele falava? Não peques mais. Vai, a tua fé te salvou. Então, você deve sim se aproximar, mas o proselitismo, a questão de você ter o intuito de resgatar aquela pessoa para a verdadeira Igreja de Cristo, que é o que você falou aí, né? Que é a barca,
É um dever do cristão. E agora, prevoste falar uma coisa dessa? Olha que absurdo. Ele ensinando essas coisas. Como que pode ser um papa, Marcel? É isso que eu estava falando lá em casa com o Arthur. Como que pode essa pessoa ser um papa ensinando isso, né? Pois é. E eu lembrei agora também daquela... não sei se você lembra, o Francisco, quando vem uma pessoa que tinha acabado de se converter ao catolicismo, saiu do protestantismo, né? E a pessoa entusiasmada contando pro Francisco, e ele fala, tipo assim, ele meio que reprova a atitude daquela pessoa. Lembro disso. Isso deu uma repercussão também na época. Muito grande. Então, assim, é um absurdo, né? A pessoa vem alegre contando, eu era protestante, agora eu tô na igreja católica. Mas você não deveria ter feito isso. Eu lembro disso aí, olha que absurdo, então, assim, como é que pode uma pessoa dessa ser um apóstolo Pedro, né? Exatamente. Ser um representante, a cabeça da igreja, a pessoa que tem a verdade, né? Que é um absurdo, né? Eu tava até comentando também que as pessoas podem achar, né, que a gente vem aqui fazendo esses vídeos e a gente sente gosto em querer falar mal. Não é isso. O coração até dói, né, de você ter que estar aqui falando uma coisa dessa. A gente queria estar aqui defendendo lá um papa válido, a igreja contra os inimigos que sempre foram contra a igreja durante séculos. Agora, é triste você estar aqui, né, a gente está aqui e tendo que denunciar isso, falar essas coisas para tentar alertar as pessoas que, infelizmente, esse que está lá não pode ser um papa, não tem como ser. Porque ele não é o guardião da fé. Não vamos nem entrar na questão do ex-cátedra, que muitas pessoas falam, mas ele estava numa viagem, ele não estava falando ex-cátedra. Poxa, mas ele tem que ser guardião da fé. Ele tem que ser membro da igreja e ele se demonstra que não faz parte da igreja, né? Essa que é a verdade. Não, com certeza. E é impressionante mesmo. Pessoas, né, que se... Igual você estava falando aí, realmente, a gente não tem assim... A gente tá aqui, a nossa missão mesmo é abrir os olhos das pessoas, né, que ainda se encontram na nova igreja e não entendem. Essas pessoas não entendem, às vezes, certas atitudes, né, e ficam até confusas. Né? Como é que pode uma pessoa... Eu, como católico, acho que eu não faria isso, né? Entrar numa mesquita de forma reverencial, eu jamais faria um negócio desse. Como é que um papa faz um negócio desse, né? A pessoa, às vezes, fica confusa, pode até perder a fé, né, diante de uma situação dessas, né? Então, nossa missão é essa, dizer para essas pessoas que a igreja católica verdadeira não é essa igreja, né, não é essa igreja sinodal, né, a igreja do povo, né, não é a igreja da teologia da libertação, da RCC. Essa não é a igreja católica. Essa é uma falsa igreja que colocaram no lugar da verdadeira igreja, e a igreja reconhecida pelo sistema, né, pela mídia, mas que por trás a igreja católica verdadeira ainda vive, né, nas pessoas que defendem a tradição, nos padres, né, nos bispos, né. Então, nós, né, conjuntamente com os padres, com os bispos, né, estamos nessa luta para conservar a igreja católica, manter a tradição, manter a fé, né. Por isso que a nossa missão é essa aqui, é justamente essa, dizer para essas pessoas que existe uma igreja católica verdadeira e essa igreja tem crescido e pessoas têm conhecido e têm aceitado essa verdade, né, que é a igreja, né. Então, essa é a nossa missão. Não temos o prazer, nenhum prazer de ficar falando mal, igual esse sujeito, né, que se diz papa, né. A gente, infelizmente, para a gente seria muito bom que se ele fosse realmente papa, se a igreja tivesse um papa, né? Para a gente seria o ideal. Mas é uma situação difícil, uma situação que eu acho que é o momento que nós vivemos, né, no mundo, né? Toda essa apostasia, né, que nós vivemos, o mundo jaz, né, do maligno, o mundo está numa situação muito difícil, né? Então, eu acho que são sinais dos tempos e estamos aí para alertar as pessoas nesse sentido também. E esperamos aí que vocês nos apoiem aí nessa missão aí também. E respondendo, né? Acredito que muita gente já pode estar dando até essa resposta. Qual é o verdadeiro intuito deles em propagar isso? É o que você falou aí, a igreja sinodal. A igreja em que tudo é igual, né? Não tem diferença da Igreja Católica para as demais. Então, eles trabalham para isso. E Prevost, né, Leão XIV, ele
só está demonstrando que ele veio dar continuidade. Então, aqueles que tinham a esperança de que agora ele é o Papa conservador, não tem conservador. Infelizmente. Infelizmente, os que tinham esperança, depois dessa viagem para a África, né, vai ser difícil manter, né, a esperança, porque ele fez igualzinho. E ele foi, né, a gente sabe, quem acompanhou o Francisco sabe que o Francisco preparou para que ele fosse o próximo, né. Eu vi uma reportagem, alguém falando isso, que parece que ele quis, né, que fosse ele. Então ele foi o que sucedeu de fato ali, que Prevost, que Francisco preparou. Então, quem achava que seria algo diferente, né, infelizmente não foi, né. Estamos vendo, talvez ele seja um pouco mais preservado, um pouco mais... cauteloso ali, né? Mais cauteloso, não fale tanto, né, tão... Ele não é tão assim, igual o Francisco era mais assim, ele falava mais, né? Ele não media palavras, né? Era mais publicizado, ele falava, toda semana tinha um escândalo, né? Esse não, mas já, um pouco que ele já viajou, já saiu de Roma ali, do Vaticano, ele já disse várias coisas, vários gestos que realmente seguem na mesma linha ali de Francisco e dos anteriores, né? Não tem nada diferente, né? Com certeza. Então, caminhando para o final, né, Marcel? Pedir para as pessoas para estudarem também, né? Sempre estarem buscando conhecer, porque isso é importante, né? Buscar conhecer, ler, não ficar só no que a gente fala aqui, porque isso ajuda bastante a assimilar aquilo que está acontecendo. E ficarem atentos, né? É isso aí, pessoal. Pedir novamente aí para dar o like, compartilhar nossos vídeos e se inscrever no canal. A gente tem crescido aí, já estamos com quase 13 mil inscritos. Graças a Deus e o apoio de vocês. Continue apoiando a gente aí, tá joia, pessoal? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Também vou deixar um convite aqui, todo domingo tem a oração do terço. A gente não faz aqui pelo YouTube. Eu que tenho feito, né, lá pelo Instagram, pelo Facebook, o Marcel também tem que participar. Uhum. E convido vocês aí a estarem conosco aí nesses momentos de oração, todo domingo, 19 horas, lá pelo Instagram, Facebook, TikTok. E é na oração. É a oração que vai nos ajudar a sair dessa situação. Então fiquem com Deus, salve Maria, até a próxima.